Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manuela, eu faço parte do projeto SOS Enem, promovido pelo CA de História da UNB, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o fim do Império do Brasil, a crise do Segundo Reinado e a proclamação da República. Bom, para a gente entender o fim do Império do Brasil, a gente tem que pensar que gradativamente o Dom Pedro II perdeu o apoio político de importantes setores da nossa sociedade brasileira na época. E isso culminou na proclamação da República, né? Então, essa aula vai ser dividida em 4 momentos. Primeiramente, a gente vai entender como a Guerra do Paraguai influenciou para o exército parar de apoiar o Dom Pedro II. Num segundo momento, a gente vai falar da abolição da escravidão e como isso influenciou na perda de apoio político por parte da elite cafeeira, né, que era a elite econômica, social, política no Brasil da época. Num terceiro momento, a gente vai falar sobre o movimento republicano, como ele ganhou força a partir de 1870 e, enfim, da proclamação da República em si. Começando pela Guerra do Paraguai, ela foi o maior conflito do continente sul-americano, durou 5 anos, de 1865 a 1870, e, apesar do nome Guerra do Paraguai, ela teve início por conta de conflitos políticos em relação ao Uruguai. Então, o Uruguai, ele tinha no país 2 principais partidos que disputavam o poder, os brancos e os colorados. Mas, para a gente entender a Guerra do Paraguai, o início dela, a gente tem que voltar um pouco na chamada Guerra do Prata, que aconteceu entre 1851 e 1852, na qual o Uruguai perdeu e o Brasil impôs a ele um tratado que, entre outros aspectos, afirmava que o Brasil podia intervir militarmente no Uruguai. Nisso, voltando então à questão dos partidos, os brancos e os colorados. O Brasil, o Dom Pedro II, alinhava-se politicamente aos colorados, enquanto o Paraguai, que era uma potência na América do Sul da época, mas vivia sob a ditadura do Solano Lopes, que era ditador. Enfim. E o Solano Lopes, ele apoiava os brancos. Na década de 60, chegou ao poder no Uruguai um branco. E esse branco rasga aquele tratado que o Brasil impôs de que podia intervir politicamente. Nesse momento, o Solano Lopes viu a chance de encontrar, através do Uruguai e através do apoio mútuo com os brancos, uma saída para o Atlântico, porque vocês podem ver no mapa que eu coloquei lá no resumo, o Paraguai não tinha saída, não tem até hoje, né, saída para o mar. E isso atrapalhava no sentido do comércio com o exterior, né? Então, com esse branco chegando ao poder, o Solano Lopes vê a oportunidade de conseguir uma saída para o Atlântico. E nisso, ele lança uma advertência, já sabendo das intenções políticas do Dom Pedro, de intervir no Uruguai e tudo, ele lança uma advertência ao Brasil, dizendo que se o Brasil enviasse tropas para colocar os colorados de volta no poder, ele declararia guerra ao Brasil, invadiria o Brasil. E foi exatamente o que aconteceu. Em 1864, tropas brasileiras se dirigiram ao Uruguai para justamente derrubar o Partido Branco, e derrubaram e colocaram os colorados de volta no poder. E aí, cumprindo com a advertência, o ultimato que ele tinha dado ao Brasil, o Solano Lopes vai invadir o Mato Grosso do Sul, sequestrar o presidente da província do Mato Grosso, né? Porque ele apreende um navio e no navio estava o presidente da província. Depois disso, os objetivos do Solano Lopes seria ir rumo ao Uruguai para colocar os brancos de volta no poder. Só que nesse caminho, eles passam por território argentino, e é nesse momento que a Argentina entra na guerra, aliada ao Brasil, e se forma a Tríplice Aliança, né? Argentina, Brasil e Uruguai. E no Tratado da Tríplice Aliança ficou definido que a guerra só teria fim quando o governo do Solano Lopes fosse completamente extinto. Guardem isso porque é importante para o desfecho da guerra, tá? E aí, no início da guerra, as tropas do Solano Lopes, elas eram muito bem organizadas. As tropas paraguaias estavam em superioridade numérica em relação às tropas aliadas, né, da Tríplice Aliança. E, tendo isso em vista, o Dom Pedro II vai lançar uma campanha de recrutamento no Brasil, que ficou conhecida como os Voluntários da Pátria.
No início da guerra, né, muitos aderem a essa campanha, muitas pessoas se alistam com o intuito de ir para a guerra e, enfim, tem início a guerra. O primeiro embate importante é a Batalha Naval do Riachuelo, que foi uma batalha, né, num rio, o Riachuelo, no qual a esquadrilha paraguaia saiu completamente destruída e, com isso, eles vão perder acesso ao comércio internacional, porque era justamente o rio Riachuelo desaguava no rio Paraná, que dá acesso, né, através do Uruguai para o Atlântico. E aí, nesse momento, eles perdem o acesso principalmente a armamentos que vinham do exterior. E aí, isso já dá uma debilitada para o lado do Paraguai. Em maio de 1866, acontece o chamado Confronto do Tuiuti, no qual o Uruguai de novo vai ser derrotado e nessa batalha eles vão perder cerca de 10 a 12 mil homens, né? Então o Paraguai já começa a perder na guerra, né, nessas duas batalhas. Entretanto, ainda em 1866, acontece a Batalha de Curupaiti, no qual os aliados são derrotados. Por desconhecerem o território paraguaio, os paraguaios conseguem, enfim, ter essa vitória. E aí, cerca de 10 mil soldados aliados vão ser mortos nesse conflito. Só que nesse momento, a guerra já estava demorando mais do que o esperado, porque rumores no início da guerra diziam que elas iam durar 3 meses, que era uma guerra já ganha. Então, a Tríplice Aliança esperava ganhar muito rapidamente a guerra. Entretanto, ela já durava aí mais de um ano. E, além disso, as notícias da cólera que assolavam os soldados chegavam já ao Rio de Janeiro. E também as dificuldades dessa guerra, porque foi uma guerra de condições horríveis, tanto do lado paraguaio quanto do lado dos aliados, né? Principalmente das tropas brasileiras. Os soldados estavam lá em condições péssimas, então eles viviam em tendas que tinham goteiras, a alimentação era muito difícil, então demoravam a chegar os alimentos. Então os soldados estavam vivendo numa situação muito complicada e essas notícias estavam começando a chegar ao Rio de Janeiro. Isso fez com que o recrutamento caísse muito no Brasil. E aí, aquela campanha, né, de voluntários da pátria se tornou mais agressiva. De que forma? As pessoas eram simplesmente caçadas na rua. Então, estava acontecendo uma festa numa praça e eles circulavam essa praça e todo mundo ali ia para a guerra. Então, o recrutamento passou a ser mais violento, mais forçado, realmente, né? Nesse momento também, o Dom Pedro II percebe que as tropas precisam de uma reorganização, já que estava uma questão muito desorganizada, né? Eles acabaram de ser vencidos numa batalha pelo Paraguai, então eles veem a necessidade de reorganizar essas tropas. E aí, um nome muito conhecido da história do Brasil, já experiente no exército, vai ser mandado para realizar essa missão. O Duque de Caxias vai tornar o corpo de comando, né, da guerra mais eficiente, reorganiza as tropas, ele até adota alguns novos armamentos, algumas novas táticas de guerra, e aí em 1868 vai acontecer as chamadas Batalhas da Dezembrada, que foram o quê? Quando a Assunção, a capital do Paraguai, é tomada pelas tropas aliadas, né? Então, e principalmente as tropas brasileiras vão saquear a cidade. O comandante argentino afirma que não vai saquear, mas as tropas brasileiras vão e saqueiam a cidade de Assunção. Nesse momento, a guerra estava praticamente ganha, né? Inclusive o Duque de Caxias ele vai se demitir do exército, porque ele vê que quando eles tomam a capital do Paraguai, é como se eles tivessem já saído vitoriosos. Só que o Dom Pedro II vai ordenar que a guerra só acaba quando o Solano Lopes fosse capturado. E nisso, como o Duque de Caxias tinha se demitido, ele vai mandar o cunhado dele, o Conde Deu, que era o marido da princesa Isabel, para comandar as tropas a partir desse momento, né? As tropas paraguaias, nesse momento, já estavam completamente exauridas, já tinham tido perdas muito grandes por conta das batalhas que eles tinham perdido, né? E, nesse momento, o Solano Lopes se vê obrigado a colocar crianças em campo de batalha. E aí vai acontecer a batalha mais triste da guerra, eu diria, que é a Batalha de Costa New, em 1869,
no qual cerca de 500 meninos foram completamente massacrados pelas tropas aliadas que estavam sendo comandadas nesse momento pelo Conde D'Eu. Esse dia, 16 de agosto de 1869, é celebrado como o Dia das Crianças no Paraguai, em homenagem a esses meninos mártires. Algo muito triste, né? O Solano Lopes, ele só é alcançado em 1870, então aí cerca de um ano praticamente de busca por ele, que estava no interior do Paraguai, fugindo ainda, e ele é morto contra as ordens do Dom Pedro, né? O Dom Pedro queria capturá-lo, enfim. E nesse momento tem fim a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, mais de 70 mil soldados da Tríplice Aliança morreram, então soldados uruguaios, brasileiros, argentinos. Porém, por parte do Paraguai, cerca de 300 mil paraguaios morreram. Isso incluindo soldados e civis, porque o Paraguai chega um momento que ele manda até mesmo mulheres para a guerra, crianças, né, como a gente viu. Então, 75% da população masculina do Paraguai com mais de 20 anos morreu, ou seja, as pessoas com idade de trabalho morrem, né? 75% delas. Então o país sai da guerra completamente miserável, a agricultura arrasada, eles tiveram até mesmo que importar arroz. Quais são as consequências então dessa guerra para o Brasil? O que aconteceu no Brasil depois da Guerra do Paraguai? Primeiramente, em relação aos escravizados. Nessa questão do recrutamento forçado, muitos senhores mandavam seus escravos para a guerra em promessa de alforria. Então, alguns foram alforriados, outros não. Então, muitos escravizados voltam da guerra com um outro olhar, com um olhar de se sentindo injustiçados em relação aos que conseguiram a alforria. Outros pessoas brancas, pardas, que conviveram com escravizados no campo de batalha também voltam com um outro olhar. Inclusive, o Duque de Caxias vai afirmar que o exército não deveria mais perseguir escravizados. Então, a guerra tem uma influência, vamos dizer assim, na visão de alguns setores da sociedade em relação aos escravizados, né? O que contribui um pouco para os ideais abolicionistas, enfim. Mas a principal consequência da Guerra do Paraguai para o Brasil é a questão da politização e da organização do exército. Porque a partir do final da Guerra do Paraguai, o exército passa a ocupar essa posição de maior importância política no país. E isso começa a conflituar com o governo imperial, né? Então, o exército brasileiro, com a Guerra do Paraguai, vai se profissionalizar, vai se politizar, começam a adotar ideais republicanos e começam a reivindicar uma maior participação política no Império, algo que eles não tinham antes. E também, além disso, eles ganham muita popularidade, muito prestígio. Eles se politizam, eles reivindicam maior participação política. E nisso, militares como Benjamin Constant, um articulador da Proclamação da República, vão começar a insuflar, né, a incentivar outros militares a se posicionar contra o Império Brasileiro, né? E ressaltando como o exército sofria um descaso por parte do imperador, como eles deveriam ter maior participação política, já que esse exército garantiu a estabilidade na guerra, garantiu a vitória na guerra e a estabilidade do império. Bom, no resumo, eu deixei para vocês um vídeo, né, que é de um episódio da série Guerras do Brasil da Netflix, mas o link é do YouTube para vocês poderem assistir e se aprofundarem na questão da Guerra do Paraguai. Vejam se vocês puderem, é muito interessante e é isso. Lembrem-se da Guerra do Paraguai, eu acho que principalmente essa questão do exército e como eles se politizaram, se reorganizaram e saíram da Guerra do Paraguai com uma força política que eu acho que eles não tinham antes, né? E reivindicando maior participação na política. Então lembrem-se disso. E agora a gente vai para o segundo momento da aula, que é em relação à abolição gradual, isso é importante falar, da escravidão, porque a elite brasileira, tanto política, né, os parlamentares, quanto a elite econômica, né, os cafeicultores e tudo, adiaram o máximo que eles puderam o fim da escravidão. E ela realmente só teve fim por conta de pressão, principalmente pressão dos abolicionistas e pressão dos próprios escravizados, né, que lutaram para reivindicar a sua liberdade. Vamos entender melhor isso. Isso também eles estavam sofrendo uma certa pressão da Inglaterra,
né, que desde da Lei Eusébio de Queiroz vinha pressionando o Brasil para acabar com o tráfico, falando um pouco sobre o movimento abolicionista, que foi crucial para o fim da escravidão no Brasil, porque eles lutaram em diversas frentes, vamos dizer assim. Então tinha o Joaquim Nabuco, por exemplo, que estava dentro do parlamento brasileiro falando no fim da escravidão. Tinha o Luiz Gama, que era um advogado que lutava, por exemplo, por vias legais para o fim da escravidão. É claro que ele apoiava fugas e tudo, mas também defendia escravizados frente à justiça brasileira. E isso é muito interessante porque a partir das leis de abolição, né, a lei do ventre livre, da lei Eusébio de Queiroz para frente, os escravizados vão ver nas leis uma possibilidade de conseguir a sua própria liberdade. Então eles entram na justiça reivindicando que foram escravizados depois da lei do ventre livre, que eles não deveriam estar mais sobre a custódia daquele senhor. Enfim, então são várias frentes de atuação dos abolicionistas. Citando o nome de alguns outros, tem também o José do Patrocínio, o André Rebouças, se vocês puderem pesquisar mais um pouco sobre cada um deles. A história do Luiz Gama é muito interessante justamente porque ele foi escravizado, né? Ele conseguiu a liberdade dele aos 17 anos, se eu não me engano, e conquistou judicialmente a própria liberdade, né? Isso fez com que ele se tornasse um rábula, que é um advogado de prática. Ele não teve formação acadêmica, ele estudou por si só e aí assim ele conseguiu o título de advogado, né? E aí apoiou fugas, fazia parte de sociedades abolicionistas, defendeu escravizados na justiça, enfim. Em 1871, então, com toda essa pressão, né, por parte dos abolicionistas, da sociedade, de alguns setores da sociedade, porque os cafeicultores não apoiavam isso de forma nenhuma, é promulgada a Lei do Ventre Livre, né, o que ficou conhecida como a Lei do Ventre Livre. Por quê? Porque essa lei definiu que os filhos de escravizadas, a partir daquele momento, nasciam libertos. Entretanto, eu acho importante ressaltar, inclusive eu acho que eu vou disponibilizar também no Drive a própria lei do ventre livre e a lei dos sexagenários para vocês terem acesso a isso também, porque eu acho muito interessante. Apesar de afirmar que, a partir daquele momento, quem nascesse de mãe escrava era liberto, não era escravo, tinha na lei que os proprietários eram obrigados a manter essas crianças até os 6 anos de idade, né, para não separá-las das mães. Porém, depois disso, eles tinham duas opções. Ou eles recebiam uma indenização por parte do Estado, ou ele continuava utilizando dos serviços desse filho de mãe escrava até eles completarem 21 anos. E aí isso faz com que a gente pense se realmente esses filhos de mãe escravas foram todos libertos depois da lei do ventre livre, como se deu esse processo, sendo que além do processo da abolição da escravidão no Brasil ser gradual, né, através de várias leis, então teve a lei de Eusébio de Queiroz, teve a lei do ventre livre, teve a lei dos sexagenários e finalmente a lei áurea que acabou de vez com a escravidão, ela foi um processo indenizatório para os senhores, né? Como a gente vai ver, nenhuma dessas leis prevê nenhum tipo de assistência aos libertos, né, aos escravizados, mas praticamente todas elas prevêem algum tipo de indenização a esses senhores. E isso faz a gente pensar muito sobre quem fazia as leis, sobre o contexto, né? Em 1885 é promulgada a Lei dos Sexagenários, que afirmava que a partir daquele momento, escravizados com mais de 60 anos estariam libertos, mas deveriam prestar serviços por mais 3 anos para indenizar os senhores. Aí a gente tem algumas questões a se pensar. Primeiro, quantos escravizados chegavam aos 60 anos, né, considerando que a idade, né, mais ou menos que os escravizados viviam não chegava aos 60 anos. E também essa questão, de novo, da indenização, né, que mesmo com 60 anos e pela lei sendo livre, eles deveriam prestar mais 3 anos de serviços para indenizar os próprios senhores. Então, nos anos anteriores, a partir da década de 70, nos anos anteriores à Lei Áurea, além da atuação veemente dos abolicionistas, para muitos escravizados, a escravidão não tinha mais legitimidade nenhuma. Então, ao longo do tempo, ela foi perdendo
sua sustentação, foi perdendo a sua legitimidade. E nos anos 80, né, 1880, muitos escravizados já planejavam fugas em massas, revoltas, enfim. Então, durante a década de 80, ocorreu uma pressão muito grande para o fim da escravidão, né? Então, isso faz com que a gente enxergue além daquela afirmação de que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e assim teve fim a escravidão no Brasil, que ela fez isso porque ela era uma abolicionista, ela realmente era, mas a gente tem que ver além, ver que esses escravizados estavam lutando de diversas formas, como a gente viu, tinha a atuação desses abolicionistas na década de 80, então eles estavam pressionando fortemente, com fugas, com revoltas, então não foi algo do nada a Lei Áurea, não foi uma concessão redentora da princesa Isabel, foi uma luta, né? E, enfim, em 1888 é assinada a Lei Áurea, o Dom Pedro estava viajando nesse momento para a Europa, a princesa Isabel estava como regente, né, nesse momento, e foi ela que assinou, então, a lei que libertava os escravizados. Como eu falei, nenhuma dessas leis previa alguma medida para reinserir esses escravizados que agora eram libertos na sociedade. Muitos deles continuaram nas fazendas mesmo após a Lei Áurea. Eles continuaram, então, os que saíram de fazendas sem acesso a condições básicas de vida, ou seja, ocorreu a partir de então um processo de marginalização dessas pessoas, né? É mais uma questão para a gente pensar. Por fim, como um último acirramento para o fim do Império, a gente pode pensar no republicanismo, né? Porque a elite, principalmente após a Lei Áurea, não demora muito para acabar o Império, né? A Lei Áurea foi em 1888, a proclamação foi em 1889. Ela passa a apoiar a queda da monarquia, principalmente por conta desse descontentamento em relação ao fim da escravidão. A elite passa a apoiar, então, a queda da monarquia, visando participar mais politicamente, né, de algum outro governo que fosse instaurado. Principalmente a elite paulista, que queria um regime federalista, e aí parte da elite, né, não toda a elite paulista, não vamos generalizar, mas os que participavam, por exemplo, do Partido Republicano, queriam, a partir de então, um regime federalista para dar mais autonomia para o próprio Estado e autonomia à própria elite, né? Mas, enfim, voltando um pouco, então, no tempo, desde 1870, o republicanismo no Brasil ele já tinha, vamos dizer assim, tomado uma certa forma, porque é neste ano de 1870 que é lançado num jornal o Manifesto Republicano, difundindo os ideais republicanos e sendo apoiado por diversos setores insatisfeitos da sociedade, né? E aí, nesses ideais republicanos, incluíam justamente o que eu acabei de falar, maior autonomia para províncias, um governo federalista, né, para garantir os próprios interesses. Então, em 1870 acontece o lançamento do Manifesto Republicano, e em 1873 é lançado o Partido Republicano Paulista. Então, já na década de 70, você tem, então, o movimento republicano tomando forma no Brasil, né? A partir, então, do final da Guerra do Paraguai também, que coincide com esse momento, né? Essas ideias republicanas, elas começam a circular dentro do próprio exército. E é nesse momento eles começam a exigir uma participação política maior. Em 1887 é fundado o Clube Militar, que era um espaço onde se reuniam aqueles militares que eram contra o Império, né? Que eram contra o Império. Eles tinham forte influência positivista, né? Os ideais de ordem e progresso. Não é à toa, então, que temos esse slogan na nossa bandeira, porque eram ideias extremamente difundidas nesse momento né, entre os militares, e foram os militares que proclamaram a República. A gente vai ver que foi um golpe e eles proclamaram a República, então não é à toa que esses ideais estão na nossa bandeira até hoje. Como a gente viu, o Dom Pedro II já tinha perdido o apoio do exército, ele já tinha perdido o apoio da elite política, da elite econômica, né, os cafeicultores, por conta do fim da escravidão. E a gente tem que pensar que a escravidão era um grande
suporte do império. O império, a escravidão perpassava todos os âmbitos da vida imperial. Então, ela era um suporte econômico, ela era um suporte político, era um suporte social. Então, quando a escravidão acaba, além da perda de apoio dos cafeicultores, acaba também uma instituição, vamos dizer assim, que sustentava o próprio império, né? Então, o fim da escravidão, ele por si só representa já quase que abre o caminho para o fim da monarquia. E aí, com congruência com o movimento republicano, em 15 de novembro de 1889 é proclamada a República. A proclamação da República foi um movimento que partiu do exército, né? Então, como a gente viu, em finais de 1889, o exército já se organizava para fazer um golpe. Mas eles precisavam de um líder político, quem poderia representar o exército. E aí, principalmente o Benjamin Constant vai convencer o Marechal Deodoro da Fonseca a ser esse grande líder da proclamação. Porque o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um monarquista, ele era amigo próximo do Dom Pedro II, mas por influência de outros militares, né, e por essa pressão para ser um líder desse momento, ele acaba fazendo parte do movimento, tomando frente desse movimento. E aí o golpe estava planejado para 20 de novembro de 1889, porém começou a rolar um boato de que o Marechal Deodoro da Fonseca e o Benjamin Constant, se eu não me engano, seriam presos. E aí eles adiantam o golpe e acontece em 15 de novembro de 1889. Por que a gente fala em golpe? Porque, primeiro, foi um movimento restrito ao exército, não teve uma participação popular, foi um movimento meio que desconectado com o movimento civil republicano. Então, a gente fala que como ele ocorreu dentro do próprio estado, inclusive a família real foi exilada, a gente fala em golpe. E assim a nossa república foi instaurada, né? Então, tem uma famosa frase de um jornalista da época, o Aristides Lobo, que diz: o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada, no sentido de uma festa, né? Então, porque aqueles militares nas ruas, não sei o quê, então o povo não participou desse processo. E aí, em 16 de novembro, os jornais do Brasil vão comunicar ao povo a proclamação da República. Em 17 de novembro, a família real parte para o exílio em Lisboa. E, como eu disse, a nossa república vai ser muito inspirada por esses ideais positivistas e a nossa transição do império para a república vai escancarar diversos problemas sociais que já se arrastavam na história do Brasil, né? Então, uma população pobre que procurava melhores condições de vida, uma elite agrária que procurava cada vez mais ampliar os seus poderes e os militares que procuravam ter um protagonismo político porque eles acreditavam que boa parte dos militares que apoiavam a República acreditavam que o governo do Dom Pedro II já era um governo ultrapassado, já tinha passado da hora de ter uma república no Brasil, a gente precisava de um governo brasileiro, porque o Império representava um governo estrangeiro, né? A família de Portugal, eles eram descendentes diretos de portugueses. Muitos militares consideravam o Império como ultrapassado, estrangeiro, e saíam em defesa de um governo brasileiro, um governo nacional, um governo novo. E eles seriam protagonistas disso, e foram, né? Sendo que os dois primeiros governos republicanos foram de militares, e é isso acho que vocês vão ver nas próximas aulas. Agradeço a atenção de vocês, a quem chegou até aqui. Espero que eu tenha contribuído para o estudo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar comigo no grupo do WhatsApp. No Drive vão estar os exercícios, que não são muitos, porque não tem questões exatamente sobre isso, tem questões que abarcam esse momento da história do Brasil, mas especificamente sobre isso eu não consegui encontrar muitas. O resumo também vão ter muitas imagens, então estudem pelo resumo, por favor. E muito obrigada pela atenção. Se inscrevam no canal do projeto, curtam os vídeos, enfim, compartilhem com quem precisar estudar também para o Enem nesse momento de pandemia, quem quiser um complemento para os estudos. E até mais!